Neste tutorial, nós vamos mostrar como acessar o meu diário no Swap e também como realizar o registro de suas aulas, bem como as faltas dos seus estudantes. Após realizar o seu login, abrirá essa página. Para localizar o diário, você pode usar o menu à esquerda, no qual você irá digitar Diário e ele irá no módulo Ensino, no item Turmas e Diários, você consegue localizar os meus diários. Você consegue acessar por aqui. Ou no menu central, localizar o menu Professores e ir em Meus Diários. Aqui aparecerá todos os componentes curriculares em que você irá atuar como docente. Você consegue filtrar qual é o ano e o período em que você quer localizar os seus diários. Por exemplo, no primeiro período de 2024, eu não tenho nenhum componente para ministrar. No segundo período, eu tenho esses 4 componentes curriculares. Aqui aparecem as informações desses componentes curriculares. O nome, se foi entregue ou não cada etapa, e aí, claro, aqui está em atraso, então ele está em vermelho. Quando ele está ainda em período de entrega, aqui fica com a coloração verde. O nome dos professores, ou você como docente, como aqui eu estou sozinha como docente nesse componente, ou em codocência com outros professores. O turno que vai ser ministrado esse componente curricular, a quantidade de etapas. Lembro que aqui no Swap, etapa é igual ao período letivo, conforme consta no projeto pedagógico de curso. A quantidade de estudantes matriculados nesse componente curricular e a quantidade de aulas já ministradas e ainda a serem ministradas. E aqui a barra de acompanhamento do percentual de carga horária já cumprida. Para acessar o teu diário, você pode clicar no nome do componente curricular ou à sua direita na lupa Acessar Diário. Aqui no diário você já terá a tela com mais informações referente ao curso, à turma. Logo abaixo aparecerá as etapas, que são referentes aos períodos letivos conforme o projeto pedagógico de curso. Aqui neste item, nós temos o período conforme o calendário acadêmico, que foi cadastrado pela equipe da Secretaria Acadêmica, e o período de posse do diário, conforme definido pela direção de ensino no momento do cadastro. A informação se cada etapa foi entregue ou não, quantas aulas já foram ministradas e as configurações de avaliações. Abaixo, eu consigo fazer a seleção da etapa em que eu quero fazer os registros. Sendo que aqui nas abas eu tenho a possibilidade de fazer o registro das minhas aulas, registrar as faltas, registrar os conceitos, o rendimento acadêmico do meu estudante, disponibilizar materiais de aulas referente a este componente curricular, abrir fórum de discussão com essa turma, solicitar trabalhos e escrever observações. A gente tem alguns botões de comandos aqui que a gente vai trabalhar ainda nos próximos tutoriais, como aqui também na parte superior iremos trabalhar nos tutoriais. Hoje, neste tutorial, estamos mostrando o diário e como fazer o registro de aulas. Então aqui, vamos escolher a primeira etapa. Conforme o calendário acadêmico, essa etapa seria de fevereiro de 2023 a abril de 2023. É importante observar o prazo aqui do calendário, pois na hora do registro de aula, se eu colocar uma data fora desse calendário, ele vai solicitar a correção. Eu vou aqui em adicionar aula e abrirá essa nova tela, em que eu coloco a quantidade de aulas ministradas nesse período,
né? A gente tinha escolhido a primeira etapa. Eu seleciono aqui a data da minha aula que estou realizando o registro. Esta aula já poderá ter ocorrido ou ainda ocorrerá. Aqui eu coloco o conteúdo dessa aula. Ou eu posso copiar o conteúdo de um outro componente curricular em que o sistema traz aqui para mim. Se eu tiver uma lista muito grande de aulas, eu posso usar o filtro de busca. E aqui eu posso colocar um link de uma sala de aula virtual ou até mesmo de alguma plataforma que eu queira utilizar nessa aula, né? Um link de um aplicativo de videoconferência, né, para que a gente possa utilizar com o aluno. Como eu tenho uma turma, uma sala virtual no ambiente virtual de aprendizagem aqui do IFPR, eu vou inserir aqui essa sala de aula virtual. Após clicar em salvar, aqui aparecerá a minha aula registrada. Vocês podem visualizar que está em preto, né, aqui em negrito. E isso significa que a aula já aconteceu. Quando a aula ainda irá ocorrer, aqui na quantidade, data e conteúdo, fica um cinza claro. Então, nós vamos fazer o registro de mais uma aula. Eu clico em adicionar aula. Então, eu vou colocar aqui 3 aulas foram dadas, é na primeira etapa. Vamos escolher o dia 15. E aqui, ó, a gente pode ver a aula introdução e daí lá em novembro de 23 tinha sido feita uma aula teste. Então, vamos copiar daqui. Eu posso colocar aqui, como já explicado, né, o link para disponibilizar uma turma virtual ou uma videoconferência que eu queira fazer nesse dia dessa aula com essa turma. E eu vou em salvar. Então, aqui nós temos as 2 aulas. Após o registro desta aula, eu consigo excluí-la clicando na lixeirinha aqui, que é remover a aula. Né? Então, eu fiz errado, eu quero rever. Então, eu coloco em excluir, ele vai solicitar a minha senha de confirmação, que é a senha que eu utilizo para entrar no sistema, e eu coloco excluir, ele vai excluir aquela aula aqui. Ou eu posso editar essa aula, que é vir aqui no lapisinho e selecionar para fazer a edição. Eu além de introdução, eu coloquei exploração. Eu fiz o link errado, eu quero alterar esse link, né? Então, ele fez as alterações aqui inseridas. Eu vou adicionar 2 aulas para que a gente consiga ali ter uma visualização melhor. Quando eu tenho uma lista de aulas muito grande, eu posso utilizar aqui o botão inverter ordenação para que eu veja lá que está na última, né? Eu quero ver de forma diferente da primeira data até a última, ou eu quero ver da data mais atual, né? Então, eu posso usar aqui o inverter essa ordenação. Abaixo eu tenho o calendário que vai sinalizando as aulas que eu já registrei e as informações dos conteúdos que essas aulas, que foram ministradas nessas aulas, bem como a quantidade de aulas que eu registrei ali, né? Aí me ajudando também a ver se está correto. Após fazer o registro de aula, eu venho aqui na aba Registro de Faltas. Quando essa aula ela já ocorreu, como eu falei lá, ela fica em preto e quando ela vai ocorrer em cinza claro, abre aqui a possibilidade de registro de faltas para os meus estudantes, né, nessas aulas. Como essas aulas são em datas anteriores, ele já abre o local para esse registro de falta. Quando eu registrei a aula, mas ela ainda vai ocorrer, este campo ele não fica visível, ele só fica visível a partir da data que a aula, né, ocorrerá. Então, aqui eu venho aqui e lanço
que essa estudante, que eram 4 aulas, ela faltou em 3 e teve presente somente em uma aula. E este estudante, ele faltou uma aula nessa data. E clico em salvar alterações. Vejam que aqui a barra de carga horária cumprida ela já vai sendo alterada. No registro de aula, ele já vai fazendo a somatória de quantas faltas estão registradas para cada estudante aqui no diário. Eu consigo também selecionar para exibir alunos inativos e inverter a ordenação por data. Então, eu tenho ali, ali eram 80 aulas que devem ser dadas, Imagine como ficará aqui a questão da linha de progresso. Então, eu posso inverter para eu ver da primeira aula, da aula mais antiga para a aula mais atual ou da aula mais atual para a mais antiga. Finalizamos assim este tutorial em que abordamos o acesso ao diário de classe do componente curricular, o registro das aulas e das faltas dos estudantes. Muito obrigada! Até o próximo tutorial!